A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Nós estamos hoje no nosso último estudo, último áudio, lição de professor. Tivemos um grande problema no meio desses áudios, onde eu fiquei sem mandar para vocês, porque eu fiquei sem internet na minha casa. Eu já mandei explicação para vocês, né? Mas meus irmãos, você que está recebendo agora e você tem esse estudo completo, aprenda, entenda e siga, né? Uma das minhas maiores tristezas é de você não poder segurar esses áudios, né? Seria muito bom você ter esses áudios. Por quê? Imagina como se tudo isso fosse livros, cada cafezinho é um livro. E você, na sua biblioteca, teria guardado esses livros. Não seria bom? Quando você quisesse entender sobre família, quando você quisesse saber alguma coisa sobre o poder da língua, o poder da unção, aquilo que deve, aquilo que não deve, onde vou, onde eu não vou, o que vai acontecer quando eu morrer, para onde eu estarei, dormindo, acordado, tudo isso. Infelizmente não tem como você guardar. Mas o pastor Alex começou a gravar em CDs esses estudos. Agora você pode ter um estojo na sua casa com vários estudos do Cafezinho com Jesus. Agora você pode ter vários estudos aí. Entre em contato conosco e você pode adquirir esses estudos aí. Amém? Bom, meus irmãos, vamos lá? Lição de professor está baseado em João 7,16, que eu quero ler. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 7, e o seu versículo 16, que diz assim, ó: Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Agora vamos terminar esses versículos, como a gente não leu nos demais dias. Versículo 17: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. É muito interessante quando você pega uma pessoa que vem te ensinar, né? Porque somos ignorantes, meus irmãos. A palavra ignorante não é só de uma pessoa ruim, malvada. Não, a palavra ignorante também é quando uma pessoa não conhece, né? Eu sou ignorante nesse assunto, eu não conheço. Então, significa que nós temos que ter alguém que nos ajude, que nos dê apoio. E quando uma pessoa aparece para nos dar apoio, geralmente é cobrado, né? Para você fazer um curso, um estudo, é cobrado. Só que você recebe na sua casa um áudio que traz muita informação sem você pagar nada. Por isso que é necessário você guardar, ter esses estudos, para que você entenda, porque a lição de professor são coisas que o Espírito Santo tem uma preocupação com a sua vida e ele impulsionou isso ao meu coração. Então ele me dá um tema, ele me dá um estudo, eu faço. Às vezes eu estou numa lanchonete tomando um café, de repente Deus me dá uma mensagem, eu cato um guardanapo e já começo a escrever. Às vezes eu estou no banheiro, meus irmãos, de repente tomando banho, tenho que interromper o banho e correr, porque Deus me deu uma mensagem. Essas mensagens eu tenho que escrevê-las, estudá-las, tirar bases para ver se eu não estou falando abobrinhas, né? E aí sim, meus irmãos, eu gravo o áudio e mando a vocês. Geralmente, esses estudos eu poderia fazer eles tudo de uma vez só, mas seria um áudio muito comprido e talvez você não lembraria nem o que eu falei no começo. Assim não. Assim todos os dias você tem um pão diário, né? É chamado de cafezinho, mas parece um pão diário, porque todo dia você vai comer, vai beber. E assim você vai ter um compreendimento da palavra de Deus. Então vamos entrar agora à lição de professor. A primeira coisa que eu quero que você faça é abrir em Deuteronômio, vamos lá, no capítulo 15, versículo 11, que diz assim, ó: Antigo Testamento, Deuteronômio é um dos livros que Moisés escreveu. Moisés escreveu 5 livros, chamados de Pentateucos, né? Quais são os 5 livros que Moisés escreveu? Ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? E Deuteronômio. Eu vou repetir. Quando alguém te perguntar, você já sabe o que significa Pentateuco, né? São os 5 livros que Moisés escreveu. Ele escreveu salmos também, tem alguns salmos lá que foi Moisés que escreveu, né? Olha só, Moisés escreveu
Gênesis, Êxodo, Levítico, que trata das leis, né? Números e Deuteronômio. Amém? Bom, Deuteronômio 15:11 diz assim, ó: pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Olha, marca aí na sua Bíblia. Você já leu isso alguma vez? Você já viu algum pregador falar isso? Eu vou repetir. Pois nunca cessará o pobre no meio da terra. Sempre vai haver pobres. Pelo que te ordeno, quem é que ordena? Deus. Dizendo livremente abrirás a tua mão. Deus está ordenando para alguém abrir a mão, eu e você. Para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Prestou atenção nessa pérola? Prestou atenção nessa mensagem? Você compreendeu o que Deus está passando aqui? O que Deus está entregando nas suas mãos? Você viu o que Deus está fazendo? Ele está colocando um versículo para você de uma ordem que Ele está dando. Que você pode, muito bem, ajudar as pessoas, sem olhar quem. Agora, vamos para Tiago, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. É mais fácil você achar o Apocalipse, e aí sim você vai voltando e acha Tiago, né? O apóstolo Tiago, eu gosto muito dessa carta dele, né? Carta do apóstolo Tiago, né? Capítulo 2, versículo 14 a 17. Olha só o que diz. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Significa que você, cristão, que está me ouvindo, de acordo com Deuteronômio, capítulo 15, verso 11, que você tem que ajudar um pobre. Se uma pessoa chegar numa igreja, é só um exemplo, e aí você pega esse exemplo e enquadra na sua vida. Se uma pessoa chegar na sua igreja e o rapaz está desempregado, a mulher está com fome, os filhos estão com fome, e ele chega e fala, olha, não temos nada que comer e viemos aqui pedir uma ajuda. Qual é a primeira coisa que você faz? Como eu, pentecostal, você vai orar. Lógico, você vai orar, legal. Mas aqui está dizendo que a fé sem a obra é morta. Então, a fé é uma coisa espiritual. A obra é uma coisa material. Então, o que você tem que fazer? As duas. A fé sem a obra é morta. Então, você tem que orar para que Deus abra uma porta de emprego para ele, para que Deus abençoe a família dele, conforte a família dele. E em seguida, você chama alguém da igreja, né, responsável por isso, e fala assim, olha, me monta uma cesta básica. Vai lá no fundo, no quartinho, na sala, não sei onde você tem lá, e pega alguns alimentos, monta uma cesta básica, aproveita e dá um café para essas crianças, porque geralmente as igrejas que podem, sempre vai ter mantimento, alguma coisa, porque o pastor vai tomar um café, vai receber alguma visita, então vamos lá, receber essas pessoas. O que a gente vai fazer? A gente vai recebê-los, né, e vai tratá-los bem, porque o que o apóstolo Tiago está falando? Se o irmão e a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, eles não têm comida, e algum de vós disser assim, vá em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não derdes o que é necessário para o corpo não precisa da fé. O corpo precisa de material, comida, vestimenta. Então você vai lá e ajuda eles. Por isso, meus irmãos, que a lição de professor, ela depende muito de você aprender com quem te ensina, né? E hoje você está tendo aqui o pastor Alex para te ensinar. Então, a partir de hoje, não trabalhe só com a fé, mas também com as obras. Por isso que o apóstolo Tiago, ele mesmo costuma dizer que a gente, meus irmãos, não pode ter assim, ser só ouvintes, tá entendendo? Ele diz pra gente assim, não ser só ouvintes, mas também praticantes, meus irmãos, porque a gente não pode, meus irmãos, viver de querer ajudar as pessoas por aparência. Somos santos porque amamos um ao outro e não fazemos isso na prática, né? Deus não quer assim. Agora, para finalizar, João 15:12, vamos lá, vamos voltar, João capítulo 15,
e o verso 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como Jesus nos amou, devemos amar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Eu finalizo essa mensagem com muita alegria, sabendo que você aprendeu, que você gostou e Deus possa falar muito mais ao seu coração. Amém?